senão não sai no áudio. Então, queridos, vamos orar neste momento, agradecendo a Deus. Curve a sua cabeça, pedindo a direção de Deus. Lembrando também, antes da oração, que após essa homenagem nós estaremos com a escola dominical. Se vocês quiserem continuar para ver como funciona a escola dominical, fique à vontade, tá certo? As crianças certamente vão ficar, as crianças de vocês, que elas já estão aí, né, estão gostando, e vocês podem ficar aqui na sala dos adultos também para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Jesus, nessa manhã, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou quando estávamos perdidos por aí, Senhor Deus, mergulhados no vício, na prostituição, no pecado, Senhor. Cada um de nós tínhamos o nosso problema, as nossas lutas, os nossos vícios, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos remiu, o Senhor limpou o nosso coração e veio habitar nele. E é por isso que nós experimentamos essa paz, essa tranquilidade, e podemos dividir, Senhor, esse amor que o Senhor colocou nos nossos corações. Obrigado, Senhor. E a minha oração é para que todos os nossos visitantes possam ouvir a Tua voz, Senhor, e que possam passar, se ainda não passaram por esse processo, essa regeneração, e que eles possam experimentar essa mesma paz, essa mesma alegria, Senhor Deus, que nós experimentamos. Que o Senhor abençoe. Eu oro por esse evento, Deus, por essas homenagens, que o Senhor esteja nos conduzindo, que o Senhor fale nos nossos corações, por meio de cada ato aqui, tudo que for realizado aqui, que o Senhor fale conosco por meio da escola dominical, ó Deus. Eu oro por essas crianças que estão aí aprendendo a tocar instrumentos, ó Deus, bateria, teclado, violão. O Senhor nos abençoe como professores dessas crianças, ó Deus, e que possamos, junto com a aula, ensiná-las, ó Pai, a servir o Senhor, a ser bons filhos, a ser cidadãos, ó Pai, dignos, que nos use com sabedoria, Senhor Deus, que possamos ter sabedoria e discernimento e estrutura, nos capacite a ensinar essas crianças, Pai. Nos use como instrumento do Senhor. Abençoe-nos nesse dia. Obrigado por esse lanche que acabamos de participar, que possamos sempre ter, ó Deus, em nossa mesa, que cada um de nós possamos, que nunca venha faltar, que o Senhor que cuida, que é um Pai amoroso, que o Senhor continue cuidando de nós. Nós te pedimos por tudo isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, vou passar para a irmã Socorro, que vai estar agora conduzindo nesse momento. Bom dia, irmãos. Hoje, enquanto igreja, nós comemoramos no nosso calendário presbiteriano o dia do presbítero. Então, quem é o presbítero? Eu queria apresentar para o Luiz, para o Lucas, né, que está conosco, que é os pais das crianças, para a Irene, a Vânia, e eu acho que Maria José, né? Então, quem são os nossos presbíteros? Vocês vão conhecê-los hoje. Os nossos presbíteros têm a responsabilidade, junto ao pastor, de levar a nossa igreja, certo? Então, hoje nós vamos homenageá-lo, porque o primeiro domingo de agosto, no calendário IPB, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós comemoramos o dia do presbítero. Então, antes eu vou falar uma poesiazinha para eles, né? E depois eu vou chamar 3 irmãzinhas, porque um outro presbítero, que é o presbítero Olavo, ele não está entre nós, então eu não vou chamar a esposa dele, né? Porque eles não estão aqui. Mas eu vou chamar os 3 presbíteros que nos representam enquanto igreja. Quando o pastor não está, os irmãos podem recorrer a eles, certo? A nossa poesia diz o seguinte. Prestem atenção, hein? Presbíteros, homem de fé, pela bênção que são os servos teus, pela alegria que emana da tua seara, prosseguindo nos dons que destes a eles. Presbíteros,
com conselhos e vozes que consolam. Por quê? Porque muitas vezes a gente se sente angustiado, a gente precisa de alguém para falar, a gente não recorre ao nosso pastor, então a gente recorre a eles. Levam pela vida afora a nobreza de tão grande ideal. Ao longo de suas jornadas, que é o ministério que eles desenvolvem aqui com a gente, no cumprimento de cada missão, revemos com alegria a estrada que vocês percorrem com dedicação. Então, essa é a nossa homenagem enquanto SAF, a vocês presbíteros. Eu vou solicitar a esposa do presbítero Bonifácio, que vem aqui à frente. O presbítero Rafael, ele é solteiro ainda, Deus ainda está preparando a varoa para ele. Então, eu vou solicitar a mãe dele que venha. Vou solicitar também... Opa, então o presbítero Olavo está vindo. E a esposa do presbítero Marco Elias, ela não se encontra entre nós, porque ela está com a mãe doente, então ela está cuidando da mãezinha dela, então nós vamos pedir a Samara para vir representar a Hélia, para entregar a lembrança. Esther, irmã, eu queria convocar já você para vir aqui na frente. Queria convocar já você aqui, irmã. Então, irmãos, nós elegemos essas irmãs, umas são esposas, uma é mãe e a outra é nossa irmã em Cristo, para entregar as lembrancinhas dos presbíteros. É claro que vocês merecem muito mais, tá? Mas uma lembrança é uma lembrança e é marcante, não é verdade? Eu vou fazer uma oração pelos nossos presbíteros, depois nós vamos convocá-los e cada representante aqui, se quiser se pronunciar, falar alguma coisa para eles, é muito bem-vindo, né? Então vamos orar. Senhor querido Deus, obrigado por estarmos aqui enquanto igreja. Louvado seja o teu nome pelo domingo, porque é o primeiro dia da semana e é o dia que nos apresentamos no teu santuário, que é aqui a tua casa. Abençoe, Senhor Deus, todos nós no dia de hoje. Obrigada por tudo que tu fizeste conosco na nossa noite, nos protegendo, nos guardando e nos iluminando. Louvado seja o teu nome pelos visitantes também que estão aqui conosco. E tudo eu te louvo pela vida desses presbíteros, por eles serem a representação tua aqui na terra, junto com os pastores, para guiar o rebanho. Louvado seja o teu nome, Senhor, nessa manhã, e tudo te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, cada um chama o seu presbítero aqui e fala o que quiser. Bom dia, igreja. Eu gostaria de chamar o presbítero Rafael, é meu filho. Rafael, eu agradeço ao Senhor, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua dedicação no ministério, na casa de Deus, e que o Senhor continue te abençoando, te concedendo saúde, graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado. Foto? Tem foto? Eu quero chamar aqui o presbítero Bonifácio e louvo a Deus pela vida do presbítero Bonifácio, que é meu esposo, que o Senhor te conduza sempre em sabedoria, conduza sempre nesse trabalho tão bonito para o Senhor. É um pai valoroso, um ótimo esposo. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um.
Agradeço por lembrarem. A gente fica muito feliz em ser homenageado em qualquer coisa, ainda mais quando é por trabalhar na obra do Senhor. E quero dizer que estaremos sempre à disposição de vocês. Quem às vezes precisar de algum conselho, de algum acompanhamento, tirar algumas dúvidas, não só eu, como os demais presbíteros e o nosso pastor, estamos aqui para atender, porque é um dos mandados do Senhor, é que a gente apacente o seu rebanho. E vocês fazem parte do rebanho do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia, igreja. Eu estou aqui representando a Hélia. Queria chamar aqui à frente o Marcos Elias, presbítero. Eu creio que ela se sente muito feliz, né, por ele estar na obra do Senhor, fazendo um serviço. Mandar um abração para ela, força aí. E que Deus continue abençoando e guiando seus caminhos na obra do Senhor, Marcos Elias. Amém? Aqui, tirar a fotinha. Quer falar? Amém. E eu quero agradecer a igreja e saudá-los com a paz do Senhor. E desde já também eu quero agradecer a vida da irmã Samara, seu esposo, né, que tem andado com a gente aqui na igreja. E até já também, como os irmãos já sabem, a Hélia não está aqui e com certeza está nos vendo lá também. E quero também assim, agradecer e mandar um beijo para ela e melhoras para a mãe, minha sogra, né? Que Deus tenha nos dado. E assim, agradecer aos irmãos aqui, a cada visitante também, que seja bem-vindo e sinta-se em casa. Qualquer dúvida, qualquer situação, pode nos procurar também, daquilo que a gente puder ajudar também. Amém, irmãos? Obrigado. Obrigado, Samara. Bom dia a todos. Obrigado por vocês fazer parte da nossa vida, né? Como igreja. Obrigado pela SAF que está diante do trabalho tão lindo, lembrando dos oficiais, né? Que eles têm sido suporte, juntamente com o pastor, da igreja em crescimento do reino, né? Nós somos gratos por cada vida de cada irmã, né, que correu atrás e lembrou, né, dos presbíteros, assim como tem lembrado dos diáconos e de todos os oficiais da igreja. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Eu agradeço também, em especial, pela vida do meu esposo, companheiro, tem sido fiel na obra. Muitas vezes nós não estamos presentes aqui, mas estamos lá em Unaí, e estamos em oração, né? Estamos na igreja lá. E aqui também é a nossa igreja, né? Que Deus abençoe a cada um. Fico feliz e muito emocionada de ver cada criança aqui. Cada um de vocês é especial para Deus, tá bom? Que vocês possam trilhar no caminho dele, que vocês possam crescer em estatura e graça. Vocês é muito importante. Cada uma de vocês é especial na obra de Deus. Vocês vão fazer parte aqui conosco, juntamente conosco. Amém, irmãos? Vou convidar meu esposo para vir aqui receber a lembrança da SAF. E eu sou grata pela sua vida. Que Jesus te abençoe. Só queria pedir desculpas, irmão, pelo atraso. Mas eles têm até esse costume de chegar atrasado, principalmente nas coisas de Deus. Mas é porque minha filha precisou da gente para fazer a mudança. E a gente, viemos pela ponte aqui, chegou, estava fechado. Tivemos que fazer todo o percurso contrário e com mudança da caminhonete. Então, queria pedir desculpas aos irmãos, que nos perdoem, viu? E muito obrigado, viu, pela homenagem. Agora nós vamos fazer uma homenagem para os pais, né? A tia Del e a tia Elisângela vai trazer as crianças à frente. E após a homenagem, aí as crianças vão dar os presentes do Dia dos Pais. Porque, como o pastor já falou anteriormente, a gente uniu as duas datas. A de domingo que vem, que é Dia dos Pais, com hoje com a dos presbíteros. Tudo bem, irmãos? Então, obrigado e vou passar a palavra para elas.
pra me parecer com você, meu Pai. Corajoso e verdadeiro, meu amigo, companheiro, um exemplo de fé, para mim você é, e por isso eu quero ser assim. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser, pra me parecer com você, meu Pai. Carinhoso, elegante, charmoso, eu quero ser, pra me parecer com você, meu Pai. Corajoso e verdadeiro, meu amigo, companheiro, um exemplo de fé, para mim você é, e por isso eu quero ser assim. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser, pra me parecer com você, meu Pai. Carinhoso, elegante, charmoso, eu quero ser, pra me parecer com você, meu Pai. Corajoso e verdadeiro, meu amigo, companheiro, um exemplo de fé, para mim você é, e por isso eu quero ser assim. Irmãos, a palavra de Deus diz que, filhos, para vocês, tá? Obedecei a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe. O que é honrar? Respeitar, obedecer, amar. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, quanto mais obediente a gente é aos nossos pais, mais Deus permite que a gente viva, certo? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Por quê? Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Na disciplina, no convívio da igreja, no respeito à igreja, no amor à palavra de Deus. Então, a recomendação é dupla, é para os filhos e para os pais. Não trazeis vossos filhos à ira. Ou seja, quando repreenderem eles, se eles fizerem alguma coisa errada, façam com amor. Não façam com grosseria, não façam com violência, porque a palavra de Deus não nos ensina assim. Se nós fazemos coisas erradas e Deus nos ama e nos perdoa, por que nós não fazemos o mesmo com os nossos filhos? Pensem sobre isso na reflexão, tá certo? Agora vocês vão ganhar uma lembrancinha, eu vou chamando por família, né? Porque aqui, louvado seja Deus, é muitos numa família. Nós vamos chamar a família do Luiz. Quem é os filhos do Luiz? Isso, os filhos do Luiz. Vem, Luiz, receber seu presente. Nós vamos receber a família do Lucas. Quem, Lucas? Cadê a família do Lucas aqui? Cavalhão. Nós Quimos? Temos. Cadê a família da mãe? E a família da Maria José? A família da Maria José. Oi. Vem para tirar foto. Nós vamos chamar a família do presbítero Bonifácio. Família do
presbítero Bonifácio. Vamos chamar a família do presbítero Marcos Elias. Vem, Miguel, representar a família do presbítero. Raelson, tira foto, tá? Vamos, aqui das crianças eu chamei todos, que são os nossos convidados. Nós chamamos todos. Chamamos. Nós vamos chamar. Seu nome, né? A Diana, tá? O seu esposo já está ligando. Nós vamos chamar a família do pastor nosso. Alguém tira foto aqui. Vamos chamar a família da Samara, do Tiago Zezinho, né? Ah, é, aqui, ó, do papai Zezinho. Vai sobrar pouco. Você faz parte da família do Zezinho? Vamos chamar a família do presbítero Olavo. Isso, e do Tiago do Daniel. O Tiago não pôde vir, né? Obrigada. Sim. Não, eu falou que não tem filho. Eu tenho saber. Não, eu perguntei pro casal. Nós vamos chamar o diácono Eugênio, né? Eu sou sua família, nossos filhos estão trabalhando. Nós vamos chamar a família do irmão Paulinho. Quem é o representante do irmão Paulinho? Gente, eu acho que eu fui justa. Oi? Não, vai lá tirar foto. Irmãos, a gente tem um casal aqui nos visitando, né? E eles não têm filhos, eu perguntei, eu pedi licença para eles, perguntei. Mas se eles quiserem se juntar a nós na foto, fiquem à vontade, tudo bem? Enquanto igreja, certo? Fiquem à vontade. Se quiserem ir lá tirar foto, tá certo? Obrigada. Eu vou também, né? Pode.
Queridos, esperar a família tirar a foto deles ali para nós darmos continuidade. Amém. Amém. Queridos, eu como pastor da igreja quero em primeiro lugar agradecer e sempre pedir a Deus pela minha equipe, né, os meus presbíteros, somos uma equipe aqui, trabalhamos juntos, agradecer pela SAF também, pelo trabalho bonito, pela UCP, né, pelos irmãos que estão aí trabalhando com essas famílias, né, nossas famílias aí que já fazem parte dessa igreja, que o Senhor possa abençoar a todos e dizer a vocês que estamos aqui à disposição para caminharmos juntos, ajudarmos no que for possível, que o Senhor nos abençoe a todos, e quero agradecer à igreja, porque somos uma família, a começar do pastor, presbíteros, diáconos, os departamentos, trabalhamos juntos em conjunto, a igreja precisa trabalhar juntos, se ela não trabalhar dessa forma, não funciona, então todos numa meta só, e buscando o crescimento do reino de Deus, então que Deus nos abençoe para que possamos ser unânimes no trabalho do Senhor, com o mesmo pensamento, como a igreja primitiva, era um só coração e uma só mente, a gente trabalhava numa direção só. Que o Senhor nos abençoe, ainda não acabou as homenagens, tem umas meninas que vão apresentar aqui, vão cantar um cântico, eu quero ver os microfones, acho que a gente tem 3 microfones, acho que dá para vocês ficarem aqui, tá bom? Vocês podem vir aqui, eu vou providenciar os microfones para vocês. Som. Eita porra. Não pode não, vai ter que ficar aqui, Zé. Eu que sou no meio, Zé. Só esse nariz. Que música é mesmo, doido? Eu posso cantar com esse aqui? Posso. Vou cantar com esse aqui. Oxi. A gente pode começar, pastor? Oi? A gente pode colocar a música no celular um pouquinho pra gente pegar a música? Pode. Pega teu celular lá. Não, pega lá teu celular. Só para vocês pegarem o som. Eu seguro o microfone para vocês pegarem. E Bia, tu passa pra cima dele. Colocou? E agora o povo tá esperando. Daí tu caça aí, velho. Vamos. Calma. Né, porque... Vou colocar. Pode? Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá.
Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Ele proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Não para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Muito bom, meninas. Que Deus continue abençoando vocês. Vocês cantam afinadinho, viu? Estava aqui só observando aqui se vocês cantam afinadas e cantam. Queridos, eu quero que vocês fiquem em pé nesse momento. Nós vamos cantar um corinho agora. A alegria está no coração para encerrar esse momento, tá certo? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus já é feliz, porque a alegria está no coração dele. É o que eu falei para vocês. Acho que todos conhecem, né? A alegria está no coração. Qualquer coisa tem no slide aí também, viu? Bem rapidinho aí que nós já estamos com horário avançado. Vamos lá? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Acho que todos podem cantar. Vamos lá batendo palma então? Ao ritmo. A
alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Amém, queridos. Podem sentar, queridos, agora. Nós vamos agora para a parte final, parte importante, né? Não acabou ainda a nossa celebração. É o momento da gente aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Será um momento breve, não será demorado. Então, eu gostaria que todos, né, participassem. As crianças vão para a sala com as tias nesse momento e nós, os adultos, vamos ficar aqui e vamos aprender um pouco da palavra do Senhor. O pessoal está orientando ali. Ah, sim. Gente, espera um pouquinho, eu estou esquecendo, tem uma coisa importante ainda. Porque o irmão Eugênio já tem uns 2 dias que ele está quase matando todo mundo aqui de ansiedade. Porque nós recebemos uma bênção aqui maravilhosa e ele não quer contar de jeito nenhum. Eu cerquei ele ali, insisti com ele, ameacei e não adiantou. Então ele vai contar agora o que é e nós queremos ver, saber do que se trata. Bom dia, irmãos. O seu Eugênio, volta aqui, seu Eugênio. O senhor que é o responsável aqui, vem cá. Volta aqui. O seu Eugênio está acanhado ali, porque... Mas, assim, ele conseguiu para a igreja esse final de semana mais alguns instrumentos. E são instrumentos muito bons, viu? Coisa bem novinha mesmo. Que vai dar... A gente ainda vai conversar direitinho se vai dar para usar na nossa aula ou se a gente faz alguma troca com outros instrumentos que vão ser utilizados, né? Então, a igreja ganhou uma caixa para baixo. Isso aqui, para quem não conhece, é um baixolão, né? É uma mistura é um baixo acústico, né? E mais um baixo elétrico. Todos bem novos, coisa bem boa mesmo. Então, assim, a gente agradece a Deus pela bênção, né? Foi um presente aí que a gente ganhou. E agradecemos ao seu Eugênio pela iniciativa, pelos contatos que fez. E acho que vai ajudar bastante, tanto a igreja quanto o projeto de música também. Que Deus nos abençoe.
Senão a Daiane não vê, ué. A esposa tem que vir comigo, que ela é responsável também. Aliás, vamos orar, não é só pelo irmão Eugênio, vamos orar pelas pessoas que doaram. Por favor. Neneomar e Dona Maria Luísa. Dona Maria Luísa. Então, vamos fazer uma oração agradecendo. O Eugênio também foi usado como instrumento para ganhar esses instrumentos. Que o Senhor esteja abençoando. A Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos. Sempre o Senhor, quando nós nos propomos a trabalhar, o Senhor abre portas, o Senhor move corações para ajudar, Senhor, e de fato nós precisamos, Pai. Esse projeto aqui é um projeto que promete, Pai, muita gente aqui para a gente trabalhar com eles, e nós precisamos de estrutura, e o Senhor tem levantado pessoas não só para trabalhar na mão de obra, Senhor, mas doando, Pai, recursos, instrumentos, com dinheiro, enfim, Senhor, o Senhor tem abençoado. Nós queremos te agradecer pela vida dessas pessoas que têm nos ajudado de toda forma, Senhor, Deus, em especial agora, este casal, Pai, que nos doou, Deus, esse instrumento que é tão importante para o nosso projeto, para a nossa igreja. Senhor, agradecemos pela vida do irmão Eugênio, do diácono Eugênio, Senhor Deus, que foi usado como intermediário do Senhor, para que esses instrumentos chegassem até a igreja. Que o Senhor esteja abençoando a todos, Pai, prosperando, ó Deus, o caminho, a vida de cada um, e dando aquilo que é de mais precioso, que é a paz do Senhor, a tranquilidade e a segurança. E nós te agradecemos por tudo, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vou deixar aqui mesmo, depois guarda, né, Lória? Deixa aqui mesmo. Vamos ouvir uma palavrinha com o presbítero Bonifácio. Meus irmãos, a palavra que eu tenho no momento, principalmente para os pais responsáveis dessas crianças. O melhor local que tem para nossos filhos estarem é na casa do Senhor. É aqui onde eles vão aprender a viver, a ter uma vida correta, uma vida de comunhão. É aqui onde eles vão aprender quem é Deus nas nossas vidas, né? E vão saber com maiores detalhes. Não só aqui, deve ser pregado em casa também. Os pais devem orientar em casa. Mas é aqui que vem o reforço. Tá? E é aqui onde eles buscam a certeza de estarem no caminho certo. E eu peço nesse momento aos pais dessas crianças, esses que estão aqui, e aqueles que não vieram, mas que são amigos de vocês, que sejam levados ao conhecimento deles também, que aqui é o melhor lugar para isso. O projeto dessa igreja é de que a gente possa ter uma comunidade sadia, aqui que a nossa comunidade seja uma comunidade sadia, que daqui saiam cidadãos de bem, que cresçam nos caminhos do Senhor. E dependemos muito da ajuda dos pais, na condução desses filhos, e que os pais tenham exemplo, que venham também buscar a palavra do Senhor, que venham se ambientar. Então, fica um apelo para que vocês conversem com os vizinhos, com os amigos, da redondeza, que vocês às vezes tenham acesso, e digam que vocês viram aqui, que o nosso ideal aqui é trazer coisas boas para os filhos de vocês, para a família de vocês. É verdade. É trazer também o acompanhamento. Nós sabemos que toda família tem problema, toda. A minha tem, a sua tem, todos têm, mas quando a gente está nos caminhos do Senhor, os problemas não são nada, Deus supera tudo. Né? E o objetivo aqui é que nós tenhamos uma comunidade sadia nesse sentido. Uma comunidade que viva verdadeiramente o amor de Cristo. Por isso, sem vocês, a gente não tem condição de fazer isso. E se cada um de vocês convidar um vizinho, dizer, olha, o trabalho lá é bom, lá vai encaminhar nossos filhos bem, com todas essas mazelas que tem no mundo aí, está muito difícil a gente criar nossos filhos. Então, se nós trouxermos para a igreja, nós vamos ter uma família sólida, uma família sadia, e não vamos ter dor de cabeça no futuro. Então, fica o apelo, convido os vizinhos de vocês e venham também, participem. Aqui
aqui nós temos escola dominical no domingo, pela manhã, temos o culto solene à noite, e às 19 horas, a partir das 19 horas, e temos também um dia que é feito com oração. Hoje nós estamos fazendo online. Nós temos um grupo que comanda esse trabalho de oração. E sabe, meus irmãos, que a oração é a maior palavra que nós temos para vencer qualquer coisa, qualquer dificuldade que você tem. Com oração e fé, você vence, porque onde tem uma pessoa orando, Deus está ali escutando, com a mão estendida da pessoa. Então, fica o convite para que vocês venham prestigiar a casa do Senhor com a presença de vocês, e o convite para que vocês levem isso às vizinhanças, aos amigos de vocês. E vamos fazer esse trabalho crescer nessa comunidade, para que daqui uns dias a gente olhe aqui e só veja o império do amor de Cristo nessa sociedade. Tá? É essa palavra que eu fiz para vocês, mas eu vou aproveitar e orar para Deus. E após essa palavra, o pastor vai dar sequência com a escola dominical. Vocês devem permanecer, a gente quer que vocês permaneçam. Vocês vão sentir o que vocês vão aprender nessa escola dominical daqui para frente. Ok? Seu Deus, Pai de amor e misericórdia, mais uma vez estamos na tua presença para agradecer a oportunidade de estudar cada um de nós, agradecer por cada família aqui presente e representada. Agradecendo porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem nos suprido. Peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, entre em cada coração aqui e manifeste a tua grandeza, Pai, manifeste a tua presença nas nossas vidas e nos direcione no sentido de estarmos cada vez mais trabalhando em prol do teu reino, com paz, alegria e a certeza de que somos abençoados. Nos abençoe nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe o presbítero. Pessoal, vamos já dar início a comunicar, mas eu quero dizer um negócio para vocês que eu estou feliz. Eu e minha família estamos muito felizes porque a gente estava esperando a oportunidade, esperando só a pandemia amenizar para a gente começar. Esse é o nosso estilo de trabalho. A gente trabalha com a comunidade. Ao longo do meu ministério, é assim que a gente faz, a gente trabalha com experiência já por 20 anos. Encontrei aqui nessa igreja pessoas que se identificou com a gente. Então, vocês estão aqui exatamente graças a isso, porque a gente realmente tem essa visão de trabalhar com a comunidade, a gente está acostumado com isso, e é isso que vamos fazer aqui. Eu vou colocar na igreja, e a igreja tem respondido, e nós vamos desbravar isso aqui. E aqui vocês vão estar com a gente, não só vocês, mas muita gente vai estar aqui. Nós vamos trabalhar com vocês, acompanhar vocês, vamos formar com a igreja, e não será minha nem dos irmãos, mas de vocês. Nossa, a igreja abençoada. Vamos unir força, vamos estar juntos, que o Senhor vai nos abençoar. Amém? Então, assim, agora, queridos, vamos dividir as salas. Os adultos também aqui com a gente. E eu quero convidar aqui o professor, nosso professor de hoje, e que tem sido o nosso presbítero Rafael, hoje, ele estará nos conduzindo aqui numa aula, uma aulinha aqui para nós aprender alguma coisa acerca da palavra do Senhor. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos dar início à nossa aula de escola dominical. Nós estamos vendo a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento que resume a doutrina reformada em alguns tópicos, para que possamos compreender melhor a palavra de Deus. Então, nós já estamos no capítulo 8. Eu vou pedir para o nosso irmão Diácono Eugênio, que está ali, distribuir esses documentos, a confissão de fé para os irmãos poderem estar acompanhando. Nós vamos disponibilizar ali também. Então, meus irmãos, nas aulas passadas nós vimos que Deus criou o mundo e o homem, tudo perfeito, o homem em perfeita comunhão com Deus, e fez uma aliança com este homem.
e falou o seguinte, que esse homem deveria obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Enquanto ele obedecesse, Deus proveria vida em abundância. Mas o que esse homem fez? Quebrou a aliança com Deus. Então Deus fez uma segunda aliança, um segundo pacto com esse homem, o pacto da graça. Só que agora o homem estava inimigo de Deus. O homem estava em guerra com Deus, vamos assim dizer, inimigo. Não queria papo, estava morto em seu pecado. Então essa aliança agora que Deus quer fazer, precisa de um mediador, precisa de alguém para reconciliar as duas partes, de uma ponte para ligar Deus e os homens. E só existe um mediador, só existe uma pessoa que consegue fazer isso. Só existe um nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, pelo qual nós conseguimos nos ligar a Deus novamente. Quem é? É o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus que veio como homem para unir de volta, trazer o ser humano de volta para Deus. O ser humano estava longe de Deus, Jesus veio para trazer ele de volta. Essa é a intenção de Jesus, trazer o homem de volta para Deus, para o Senhor. Então nós vamos dividir essa aula em duas partes. Então domingo que vem a gente continua, porque é muito extenso. Já pensou falar sobre Jesus? É muita aula, dava para falar o ano inteiro aqui, a vida inteira, e nunca acabar, porque Jesus é infinito. Então nós vamos dividir para a gente até poder caminhar devagar e compreendendo melhor. Então vamos lá, capítulo 8, deixa eu ver se eu... Isso. Vamos lá. Eu vou ler e vou estar explicando para vocês o que o texto está querendo dizer. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 8, de Cristo Mediador, parágrafo 1. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote, rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Vamos traduzir isso aqui, vamos ver o que isso aqui está querendo dizer. Olha só. Primeiro o seguinte: aprove a Deus na eternidade, nos decretos eternos de Deus, escolher o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Nós vimos que Deus subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus, o Pai, designou a segunda pessoa da Trindade para vir ser o mediador entre Deus e o homem, para mediar essa aliança, para ser a ponte que vai ligar Deus e os homens de novo, novamente, para ser o mediador da nova aliança. Então, Deus designou seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, Jesus Cristo, para ser este mediador entre Deus e o homem. Então, Jesus, quando ele veio, ele assumiu alguns papéis, alguns ofícios, que nós chamamos em teologia dos 3 ofícios de Cristo. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. O Senhor Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. Ele assumiu essas 3 funções. Então vamos ver aqui o que é um profeta. O que faz um profeta na Bíblia? O que um profeta faz? Um profeta, ele traz a mensagem de Deus para o homem. Ele ouve o que Deus quer falar para o povo e passa essa mensagem exatamente sem acrescentar nem tirar para o homem. Então ele ouve de Deus e passa. Isso é um profeta. Isso é o que fazia um profeta, é o representante de Deus junto aos homens. Então Jesus, quando ele veio trazer uma mensagem, a mensagem do Pai, a mensagem do Evangelho,
qual é essa mensagem? Resumidamente, que nós somos pecadores, estamos separados de Deus, mas Deus, em seu eterno amor, quis trazer a reconciliação e nos trazer de volta. Então Jesus veio pregando isso. Jesus veio pregando essa mensagem para as pessoas. Então ele veio, e o próprio Antigo Testamento vai se referir a Jesus como sendo um profeta. Moisés falou: olha, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de vocês. Ele vai suscitar um profeta. Ouvi ele, escutem ele. É isso que ele diz. Que profeta é esse? O próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus já falou dele mesmo como sendo um profeta. Jesus declara ser enviado do Pai para transmitir a sua mensagem, para trazer a mensagem do Pai. É isso que um profeta faz. E Jesus também já prediz coisa futura. O profeta, às vezes, ele recebia de Deus o poder para falar de algumas coisas que iam acontecer no futuro, que Deus queria que as pessoas soubessem. Jesus falou lá em Mateus capítulo 24 de coisas que vão acontecer na segunda vinda de Cristo. O que vai acontecer? Então Jesus é sim um profeta. Só voltando aqui, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 43, 44, 45, vai falar desses 3 ofícios. Depois, se os irmãos quiserem dar uma olhada no catecismo, eu não vou estar lendo para a gente poder ir avançando. Sacerdote, Jesus é um outro ofício de Jesus, ele é um sacerdote, o sumo sacerdote. O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Qual era a função do sacerdote? Ao passo que o profeta era o representante de Deus junto aos homens, o sacerdote é o representante dos homens junto a Deus. Então, Jesus ele veio também nos representar diante de Deus para nos salvar. Porque Adão era o nosso representante, mas Adão falhou. E quem está sendo representado por Adão vai receber a condenação eterna. Agora, quem é representado por Jesus, quem aceita Jesus e é representado por Ele, esse sim vai ser justificado, porque apesar de nós sermos pecadores, Jesus veio como ser humano, passou por tudo que a gente passa e não pecou. E Ele nos representa diante de Deus. Ele é justo e por causa da justiça de Cristo, nós podemos ser justificados. E o que o sacerdote fazia? Ele trazia um sacrifício para perdoar pecados, para que Deus pudesse perdoar pecados. Jesus, como sumo sacerdote, ele ofereceu um sacrifício a Deus para perdoar os nossos pecados. Só que sacrifício era esse? Ele mesmo. Ele não trouxe um sangue de um animal, como os outros sacerdotes antes dele faziam. Ele trouxe o próprio sangue na presença de Deus para que a ira do Senhor fosse apaziguada e nós possamos ser justificados, eternamente justificados. Então o Antigo Testamento também vai falar de um sumo sacerdote, de um sacerdote perfeito. E isso vai ser melhor explicado na carta aos Hebreus, que vai tratar Jesus como o sacerdote. Então, só para a gente entender, eu coloquei ali o profeta e o sacerdote. O profeta vai trazer a mensagem de Deus até o homem, e o sacerdote vai representar o homem diante de Deus. Então Jesus ele assumiu esses 2 papéis aí. Ele é nosso representante, representa Deus também no meio de nós. Tá certo? Então, rei, agora rei. Em que sentido Jesus é rei? Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é rei sobre a igreja, é o rei sobre o universo, é o rei sobre todas as coisas. Então ele reina sobre tudo. Ele é o nosso rei. E para enfatizar que ele é de fato rei, Deus fez questão de prometer ao rei Davi, no Antigo Testamento, que daria a ele um descendente que reinaria para sempre. E Deus preservou a linhagem de Davi
perfeitamente, do rei após rei, até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é o rei. Inclusive, Salomão, filho de Davi, pecou. E Deus falou assim para Salomão: você pecou e eu vou tirar o trono da sua mão e dar para o teu servo. Mas por amor ao seu pai, eu vou deixar a casa de Judá sobre a linhagem de Davi. E não vai perder essa linhagem, vai manter para sempre, até vir aquele que vai pegar o reino de Israel, o reino do povo de Deus para sempre, que é o nosso Senhor Jesus. Então Jesus veio como rei, da linhagem de rei, sangue azul, vamos assim dizer, da nobreza da casa real de Davi, da tribo de Judá, para ser o nosso rei, o Senhor da igreja. E haverá um dia em que toda língua confessará que ele é o Senhor. Então nós falamos lá dos 3 ofícios de Jesus: profeta, sacerdote, rei. Ele é o Senhor da igreja, ele manda sobre todas as coisas, e ele foi designado pelo Pai para vir para o mundo. Então agora nós vamos falar sobre Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é Jesus que nós tanto pregamos? Quem é? Por que ele veio como homem? Qual era a necessidade dele vir aqui como homem, assumir a natureza humana? Ele é Deus? Ele é homem? Quem é Jesus? Vamos ver aqui a nossa confissão de fé. Parágrafo 2. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as 2 naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então aqui está falando da doutrina de Cristo. Quem é Jesus? Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Ele pode e deve ser adorado, nós devemos adorá-lo, prestar culto ao Senhor Jesus. Ele é Deus. A confissão de fé fala que ele é igual ao Pai. Então ele não é menor do que o Pai, ele é igual ao Pai, ele era Deus e ele existia antes dele vir ao mundo, ele já existia eternamente. Então ele não surgiu, ele sempre existiu, tanto para trás como para frente, ele é eterno. Então ele é Deus. Em primeiro lugar, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, sendo portanto verdadeiramente Deus, da mesma substância, igual ao Pai, e possessor, possui, dono dos mesmos atributos de Deus. Então, se Deus é bom, Jesus é bom. Se Deus é eterno, Jesus é eterno. Se Deus é poderoso, Jesus é poderoso. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então, ele é Deus. Nós cremos. Então, aconteceu que no devido tempo, nós chamamos na plenitude dos tempos, Jesus assumiu, tomou sobre si a natureza humana. O Deus, verdadeiro Deus, assumiu a natureza humana de carne e osso, pele, músculo, cabelo, nervo. Ele veio como homem. O próprio Deus esvaziou-se da sua glória e veio aqui como homem, a segunda pessoa da Trindade. Ele veio. Então, quando Jesus estava aqui como homem, ele era Deus, ele é o próprio Deus, ele veio para cá, assumiu a natureza humana igual a nossa, igual a gente, com os mesmos, o mesmo corpo, o corpo de ser humano mesmo. Quem olhava de longe não ia ver uma auréola na cabeça, ele brilhando. Não, ele era o próprio Deus, ele era como ser humano, veio como ser humano mesmo, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas enfermidades, gente mesmo,
uma pessoa mesmo. Ele veio como homem, assumiu a natureza. Só tem uma diferença. Qual é a diferença? Que ele não tinha pecado, ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca cometeu pecado. Então ele veio como homem e nunca, igual a gente. A única diferença é que ele nunca errou, nunca cometeu pecado nenhum. E aí ele foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele não nasceu da relação entre um homem e uma mulher. Ele veio concebido pelo Espírito Santo de uma forma extraordinária, não de uma forma comum, de uma forma extraordinária, da substância dela. A Virgem Maria, sendo virgem, por obra do Espírito Santo, concebeu, ficou grávida e gerou o Filho, a pessoa humana de Jesus. Só que Jesus, quando ele veio como homem, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus e homem. Agora, a partir desse momento, ele começou a ter duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Agora vamos falar sobre essas duas naturezas, como a gente consegue conciliar ou tenta entender um pouco. As duas naturezas são inteiras. Em primeiro lugar, o que significa dizer que são inteiras? Que Jesus não é metade Deus ou metade homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele veio aqui com essas duas naturezas, elas são inteiras. 100% Jesus é Deus e é homem. Não são duas pessoas, o Jesus Deus e Jesus homem, os dois conversando. E aí, o que nós vamos fazer? O que nós possamos fazer aqui? Não são. É uma pessoa só. E essas duas naturezas são inteiras, Deus e homem. Então elas são inteiras, perfeitas. Jesus é perfeitamente Deus e como homem também, ele foi perfeito. São distintas, uma coisa não é a outra, né? Deus é Deus, homem é homem, essas duas naturezas não se misturam. Não é uma mistura, você põe a divindade e a humanidade, bate no liquidificador e vem uma terceira natureza. Não, são naturezas distintas, separadas. E essas naturezas, elas foram inseparavelmente unidas, juntas, em uma só pessoa. Como isso se deu? Essas duas naturezas foram unidas sem conversão, sem composição e sem confusão. O que isso quer dizer? O que esses termos querem dizer? Sem conversão. Uma natureza não vira a outra, tipo Deus, agora eu vou agir como Deus, vou agir como homem, uma não se mistura, não se converte, não se transforma, não é uma máquina que fica se transformando, não. Uma não se transforma na outra, sem composição, é o que eu falei, não põe no liquidificador e forma uma só. Tem a natureza divina e a natureza humana convivendo junto, uma com a outra, sem composição, sem formar uma terceira natureza e sem confusão, não se misturam. As naturezas de Cristo não se misturam uma com a outra, apesar de que elas foram inseparavelmente unidas. A gente não pode separar a natureza divina. Cristo, quando agia, ele agia como Deus e homem. Está dando para entender? Essa doutrina é um pouco complexa, é difícil de entender. Eu diria que ela é mais do que complexa, ela é um mistério. A gente não consegue entender completamente. Então, eu estou pensando aqui, se Jesus, então, ele é eterno, né? Como ele é Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. E aí, em um dado momento, você falou do tempo, o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, ele veio para o ventre de Maria. Isso. E aí ele pegou a natureza humana do ventre de Maria e aí nasceu como homem, certo? Então nós podemos deduzir que a irmã Maria, ela é mãe do Jesus homem. Mas então, se Jesus já existia como Deus, então ela é mãe do Jesus homem, mas não é mãe do Jesus Deus, porque então ela é mais nova do que Deus. Então ela não pode dar à luz. Como é que uma mãe pode ser mais nova do que o filho? Se ela que deu a luz a ele. Se ele existia, então Maria de fato é mãe de Jesus homem. É isso?
Exatamente, ela é mãe de Jesus homem, ela foi usada por Deus para conceber essa natureza humana de Cristo. Mas como Deus, ela não é mãe de Jesus Deus. Maria não é mãe de Deus nesse sentido, justamente pelo fato de que não tem como uma mãe ser mais nova do que o filho, porque Jesus existia antes de Maria. Então como é que ela vai ser a mãe de Deus? Mas ela foi usada por Deus para conceber a natureza humana de Jesus. Deu para entender? Então, vamos lá. As duas naturezas foram inseparavelmente unidas, o que foi um privilégio, né? Receber o próprio Cristo, né? Ser a mãe de Jesus, homem, é um privilégio. E aí eu quero ler aqui rapidamente um trecho do Credo de Calcedônia, que foi feito lá na época da igreja, no começo da igreja, para falar sobre a natureza de Jesus. Olha só. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, perfeito Deus, perfeito homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é Deus e é homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, não muda, inseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividida ou separada em duas pessoas. Não é duas pessoas agindo, é uma pessoa com duas naturezas. Deu para entender melhor assim? Então vamos avançar, nós vamos ler esse terceiro, comentar sobre ele e finalizar. Na próxima aula, a gente continua falando sobre Jesus sendo mediador dessa aliança. Vamos lá. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido pelo Espírito, com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Então, olha só, Jesus foi ungido, plenamente ungido, com o Espírito Santo, para exercer o ofício de mediador. Aí você pergunta, mas Jesus não precisa ser ungido. Ele não é Deus? Para que ele foi ungido com o Espírito Santo, se ele é Deus? Aí é que está, aí é que entra a questão. Quando ele assumiu a natureza humana, ele não deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se de sua glória. E aí o Pai o ungiu plenamente com o Espírito Santo para que ele, como homem, fizesse o ofício de mediador entre Deus e o homem, para ser o nosso representante. E Jesus precisava também vir como homem, porque como é que o nosso representante vai ser alguém que não é homem? Tem que ser gente, né? Tem que ser uma pessoa para representar outra pessoa. Por isso que Jesus veio também como homem. Inclusive é por isso que ele é chamado Cristo. Já pararam para pensar por que Jesus é chamado Cristo? A palavra Cristo é o equivalente a Messias no Antigo Testamento. E a palavra Messias no Antigo Testamento vem do hebraico Mashiach, que significa literalmente ungido. Então, Cristo, o que significa Cristo? Ungido. Ele é ungido do Senhor para fazer a obra de Deus. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. E no Velho Testamento, só 3 pessoas podiam ser ungidas. Eram ungidas. Quem eram essas pessoas? Eram os sacerdotes, os reis e os profetas. E Jesus é o nosso sacerdote, o nosso rei e o nosso profeta. Por isso ele foi ungido. E a unção no Antigo Testamento era para quê? Designar para um ofício e tirar do uso comum para consagrar a Deus. Então Jesus foi designado para um ofício, ele veio aqui com uma meta para cumprir, com uma função a cumprir. Por isso que quando ele morreu, ele disse, está consumado, ou seja, eu fiz
o que eu vim fazer, acabei de fazer, o que eu vim fazer eu fiz, então ele veio cumprir, e ele foi separado do uso comum e consagrado a Deus. Outras coisas que eram ungidas no Antigo Testamento eram objetos que eram usados no templo. Então a mesa que era usada no templo ela era ungida, os objetos, o altar era ungido. Por quê? Porque eles eram agora separados do uso comum e usados por Deus. No Novo Testamento, os apóstolos agora não usavam mais esse tipo de unção para designar para um ofício, para separar do uso comum. No Novo Testamento, nós não usamos essa unção que era feita com óleo. Agora nós usamos a imposição de mãos. Então, quando um pastor é ordenado, quando um presbítero é ordenado, quando um diácono é ordenado, ele não é ungido com óleo, mas passa-se por uma imposição de mãos, que é o equivalente no Novo Testamento para esse tipo de designação. Então vamos interpretar o restante aqui desse parágrafo e concluir essa aula. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo e inocente, então Jesus era perfeitamente inocente, não cometeu nenhum pecado, não tinha nenhuma falha, ele era santo, separado, consagrado a Deus para fazer o seu ofício, incontaminado e cheio de graça, de perdão, de amor, de misericórdia e verdade, e estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. O que é o ofício de mediador? Mediador é quem faz a mediação entre duas partes. E geralmente, quando eu preciso de um mediador, uma das partes não consegue mais reconciliar. Então, eu preciso de um mediador para trazer esse relacionamento de volta. Então, Jesus é o mediador entre Deus e o homem. E fiador, o que é o fiador? No sentido bíblico, o fiador é aquele que assume a dívida de outra pessoa. Por exemplo, nós tínhamos uma dívida com Deus caríssima, altíssima, que era o pecado, e nós não tínhamos condições nenhuma de pagar, nenhuma, não tinha como pagar. Então, para nós, nos restava a condenação. A gente não tinha condição de pagar, não tem como eu pagar essa dívida. Então, o que Deus fez? O próprio Deus falou: você não dá conta de pagar? Então não se preocupe, eu pago para você. Então por isso Jesus é o fiador. Ele pagou a dívida que a gente devia para ele mesmo. Então ele veio aqui e morreu na cruz pelos nossos pecados. Por que ele morreu na cruz? Precisava ele ter morrido na cruz? Precisava. Por quê? Porque era uma dívida caríssima que a gente devia a Deus, uma dívida de sangue, porque Deus disse no Éden: não coma desse fruto, o dia que vocês comerem vocês vão morrer. Para que o seu povo não morresse, Jesus mesmo morreu no lugar. Então ele assumiu toda a nossa culpa. Foi no momento que Jesus estava na cruz, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa foi colocada em cima de Jesus, para ele pagar por tudo aquilo. Ele pagou tudo. Então, quando a pessoa aceita Jesus e quer viver uma vida com Jesus, toda a dívida é paga e ela não deve mais nada para Deus, porque Jesus Cristo o salvou de todo o pecado. Pode falar, meu irmão. Só lembrando que esse pagamento só tem validade para quem crê. Exatamente, bem lembrado, irmão. Jesus pagou a dívida, mas nós precisamos receber Jesus, porque Jesus, ele pagou a dívida para nós, mas essa dívida só vai ser válida, só vai ser paga para a pessoa que crê. Fala assim: eu creio que ele morreu na cruz para me salvar e eu recebo ele como meu Senhor e meu Salvador. A partir desse momento, a pessoa é justificada diante de Deus, e no dia do julgamento final, apesar de todos os pecados dela, Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado
desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque você merece? Não, não é porque você merece. É porque eu paguei a dívida que você estava devendo, porque você creu em Jesus Cristo. Este ofício ele não tomou para si, mas ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Então Jesus não tomou para si. O Pai que designou que Jesus fizesse. Ah, mas o Pai designou, então Jesus fez obrigado? Não. O Pai designou, mas Jesus veio voluntariamente cumprir a sua missão. Amém? Deu para entender? Que Deus nos abençoe. E essa palavra de hoje, na próxima aula a gente continua esse capítulo aqui. Eu recomendo aos irmãos lerem em casa, esse documento é muito importante. A Confissão de Fé de Westminster é a forma como nós cremos na Bíblia, como nós interpretamos. Então que Deus esteja nos abençoando. Passa a palavra para o pastor. Amém, que Deus continue abençoando o nosso presbítero Rafael, professor de Bíblia, né, que é o professor da escola dominical. Deus continue abençoando ele. Quer dizer para vocês que nós temos um canal, tá, no YouTube, que esse culto, essa escola dominical é transmitida ao vivo e fica lá. Eu tenho o telefone de alguns dos filhos de vocês, que eu sou professor de violão, então eu tenho o telefone para passar a matéria, né, as aulas, e a gente precisa, eu vou passar para eles passar para vocês assistirem, inclusive as aulas anteriores desse curso, né, que é o curso da Confissão de Fé, do que nós cremos, da nossa igreja. E também os cultos também são ao vivo e ficam gravados ali nesse canal. Inclusive hoje nós temos o culto às 19 horas, vai ser uma festa bonita, nós temos a Santa Ceia, que todo aquele que é batizado, né, que faz a profissão de fé, pode participar. Então as pessoas que ainda não fizeram isso, fazem e aí participam com a gente da mesa, é a Santa Ceia do Senhor, para todos aqueles que aceitaram Jesus, batizaram, fizeram a sua pública profissão de fé. Então é bom vocês virem para vocês verem como funciona, né, para ver como é que é, e não só nesse culto, mas estar com a gente aqui nos nossos trabalhos, caminharmos juntos, para que Deus possa abençoar todos nós. Então, queridos, é isso aí, que Deus abençoe a todos. Logo mais às 19 horas estaremos aqui para continuarmos crescendo, alegrando-nos na presença do Senhor, e vamos nos colocar em pé e vamos agradecer então. Obrigado, Senhor, por esta manhã agradável de celebração, de comemoração. Mais uma vez pedimos a bênção do Senhor para os nossos oficiais, para os nossos presbíteros, um dia especial. O Senhor abençoe a família deles, o trabalho importante, ó Deus, que eles têm desempenhado aqui nessa igreja, ao meu lado, Senhor. Continue abençoando os teus servos e que a gente continue trabalhando de mãos dadas, ó Pai, que entre nós haja sempre, como tem havido, harmonia, um só pensamento, uma só fé, um só propósito, que possamos trabalhar juntos e ter a amizade, cultivar a amizade que nós temos, ó Deus, ao longo do tempo que estamos aqui. Que o Senhor abençoe os teus servos, abençoe os papais, todos nós que somos pais, aqueles que estão também aguardando, ó Pai, o momento de serem pais, que o Senhor abençoe eles, esteja proporcionando eles essa alegria, esse prazer, que todos nós possamos usufruir da graça do Senhor e que tenhamos uma tarde abençoada ao lado dos nossos familiares, Senhor, e tendo a alegria de ter o Senhor nos nossos corações, Jesus, de saber que, como aprendemos aqui, o Senhor está trabalhando ali como sacerdote, levando diante do Pai as nossas necessidades, atuando como profeta, trazendo a revelação de Deus para os nossos corações, e como Rei, nos guardando, nos abençoando, Senhor, e exercendo autoridade sobre nós contra todo o mal, que nós possamos estar recebendo as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Foi um prazer tê-los conosco e voltem sempre.
pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou